Hoje, os irmãos tenham paciência comigo que eu vou falar, viu? Hoje eu vou falar, papai mandou falar, se você não gostar, você fala com ele. Vivo para servir. É uma temática numa direção que a gente já tem seguido. Desde quando eu cheguei aqui, acho que eu insisto com isso, porque a gente precisa entender o propósito da igreja. Amém? Existem textos que são decorados por toda a igreja. Tem muitos textos que a igreja sabe de cor, né? João 3,16, Salmo 23, Salmo 91, tem muitos textos, né? João 14,6 e tantos outros textos que nós sabemos de cor. Isso é muito bom saber textos da Bíblia de cor. Mas o problema é quando consideramos alguns textos que sabemos de cor descolados do contexto. Aí é que é o problema. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês agora. E nós vamos repetir agora, por favor, não coloque na tela, viu? O texto que eu vou falar agora. E nem você abra a Bíblia para poder olhar e nem o aplicativo. Nós vamos falar todos juntos Efésios 2, versículos 8 e 9. Vamos lá. Porque, pela graça... Muito bem, muitos falaram. Mas ainda sem olhar, vamos falar de cor agora, o versículo de número 10. Vamos lá. Bora, gente. O 10 é a sequência desse. Vamos lá. Ninguém sabe de cor? Eu vou dar uma dica, porque somos... Você percebe onde está o problema? Esse é o grande problema. É isso que eu digo, quando eu me refiro de decorar um texto descolado do seu contexto. Pode colocar o versículo 10, por favor. Nós vamos ler todos juntos. Efésios 2:10. Vamos lá. Pois fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Está vendo como o texto que nós sabemos de cor, ele está dentro de um contexto que diz respeito à nossa própria ação, à nossa forma de trabalhar. Deus nos dá salvação. Nós lemos ali, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ela é gratuita de fato, não tenha dúvidas quanto a isso. Não custa nada para nós, mas existe um propósito de Deus na salvação. Você tem que entender isso. Existe um propósito de Deus. Porque o mesmo texto que fala da salvação, no seu bojo, no seu contexto, no conjunto da obra, ele fala da nossa ação. E o servir a Deus, pode deixar o texto ali enquanto eu falo, por favor, de Efésios 2:10. O servir a Deus envolve ações, envolve atitudes, e em alguns momentos até sacrifícios, que demonstram a nossa obediência e amor a Deus. É claro que eu não estou me referindo em sacrifícios para salvação. Não depende de nós absolutamente em nada. Nada que nós possamos fazer vai nos garantir a salvação. Mas sacrifícios que demonstram obediência a Deus. Por quem? Por aqueles que são salvos. Esse sacrifício e a nossa ação, esse serviço que nós assumimos, ele se manifesta de diversas maneiras. Por exemplo, a adoração, a obediência aos mandamentos de Deus, o amor ao próximo, o evangelismo, o fazer missões, o discipulado, a oração, a intercessão, a fidelidade, a integridade, a fidelidade inclusive nos dízimos e ofertas, e também buscar o conhecimento e buscar crescimento espiritual. O certo é que nós vivemos e precisamos viver para servir em todas as áreas de nossa vida. Para isso fomos salvos. Está lá, ó.
Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para, leiam comigo, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Eu acredito, irmão, sinceramente, que não existe nada que seja mais precioso na vida de um cristão, depois da salvação, é claro, do que a honra de poder servir a Deus. Eu creio que não tem nada que seja mais importante. Agora, com muita tristeza, eu tenho que fazer um meia-culpa, tenho que admitir algo terrível aqui, com o coração apertado. Nos dias de hoje, parece que muitos crentes não querem viver essa situação honrosa, esse privilégio de poder servir a Deus. Na maioria das igrejas, existe uma média aí de cerca de 10% das pessoas que faz 90% de todo o trabalho, toda a ação na igreja. Você entendeu o que eu falei? A maioria das igrejas, 10% das pessoas fazem 90%, quase todo o trabalho que existe na igreja. E quando somente 10% faz 90% do trabalho, o termo servo perde o sentido no contexto da igreja. Será que na igreja só tem 10% de servos? O que você acha? Está errado, alguma coisa não bate, essa conta não fecha. Você entende isso? Todo crente, ele tem o prazer de declarar que é servo de Deus. Todo crente faz isso. Eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou servo de Deus. Mas, mais uma vez eu vou dizer para você, lamentavelmente, nem todos refletem aquilo que Deus deseja que nós possamos refletir. O que significa que a nossa responsabilidade diante de Deus, de muitos de nós, é extremamente vazia. Pense comigo, irmãos. É simples de entender essa conta. Se Jesus Cristo se posicionou como servo, não é justo e óbvio que nós deveríamos fazer o mesmo? Ou será que algum de nós aqui é mais importante do que foi Jesus? Alguém aqui pode arguir essa posição e entender que é mais importante que Jesus? Há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, eu não sei se faz muito tempo, porque o tempo para mim ele perdeu o sentido. Depois que a gente passa dos 60, o tempo perde um pouquinho, né? Perde um pouquinho o sentido. Mas eu li algum tempo atrás uma coisa interessante a respeito de uma determinada igreja. Naquela igreja estava escrito assim: nesta igreja todos os membros são ministros. E o pastor, o auxiliar de todos eles. Olha que coisa bonita. Pode parecer confuso para alguns crentes, porque para alguns crentes, primeiro, muitos não se consideram ministros na igreja, né? Grande parte dos irmãos nas igrejas entendem que os ministros são só aqueles que são empossados no começo do ano, e agora aqui na igreja é de 3 em 3 anos, né? Aqueles que são empossados em determinadas lideranças e foram eleitos, foram escolhidos para aquela função, né? E segundo, porque entendem que devem submissão ao pastor e não consideram o ser servido por eles. Então são dois equívocos que precisam ser sanados. Primeiro, todo crente é ministro, todo crente, todo mundo na igreja é ministro, aqui não tem um que não seja ministro. E segundo, o pastor está aqui para servi-los, o pastor está aqui como representante de Deus para poder servir cada um de vocês. É exatamente isso que Deus deseja, que Deus pensou e que Deus quer que aconteça na igreja. É por isso que Deus deu dons e talentos para todo mundo. Se fosse só para um grupo pequeno, Ele não ia dar para todo mundo, Ele ia dar só para aquele grupo. Bom, eu vou dar dons e talentos só para os líderes, só para os ministros que foram eleitos. Mas não, Ele dá para todos. É isso que nós lemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, também na carta de Paulo à igreja de Éfeso, na carta de Paulo aos Romanos.
Deus dá dom a todos para que todos nós possamos servir. Vamos aprender isso, irmãos. Deus deseja que todos nós sejamos servos. E Ele coloca um pastor na igreja, que na realidade é um auxiliar. Eu sou um auxiliar do pastor divino. Eu não sou o top das baladas aqui na igreja, não. Eu não sou esse, não. Eu sou um auxiliar do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Nada mais do que isso. E estou aqui para conduzir a igreja na administração dos seus dons, talentos e de seus próprios ministérios. É assim que a igreja tem que funcionar. Tem gente que acha que traz um pastor para a igreja para ele fazer tudo que tem que ser feito. É o pastor que tem que ir. Se o pastor não for, eu não vou. Então aquela música, para onde for irei, não canta mais para Jesus Cristo, canta para o pastor, né? Só vai se o pastor ir. E não é assim. O pastor está aqui para capacitar, para poder ajudar. É assim que a igreja deve funcionar, todo mundo servindo. Não todo mundo esperando ser servido, preste atenção nisso. Todo mundo servindo, não todo mundo esperando ser servido, mas todo mundo servindo o seu irmão, servindo o seu vizinho, servindo o crente, servindo o incrédulo, servindo quem é carente, servindo o rico, servindo o pobre, servindo, enquanto viver, servir. Esse é o propósito de Deus para a igreja, é serviço. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, nós lemos: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém, irmãos? Portanto, todos os membros da igreja são servos. E se todos os membros da igreja são servos, todos os membros da igreja são ministros. E aqui eu incluo, neste grupo de servos, inclusive os líderes de ministério. Inclusive, nestes casos, são mais servos ainda, porque são servos dos servos. O líder de ministério, né? Existem muitos crentes que são um excelente testemunho de fé. Muito crente por aí, que dá um bom testemunho de firmeza, de perseverança, mas quando se refere ao serviço de Deus, são extremamente negligentes, descuidados, desorganizados, improvisadores, irreverentes. Nós podemos dizer que esse tipo de serviço sem ação, só de palavras, é negligência, é relaxo, irmãos. E nós temos que aprender isso, não tem desculpa. Não tem desculpa, não adianta. Sinceramente eu te digo, levantar a mão para os céus, dizer em canções que adora a Deus, que ama a Deus, te amo, Deus. Isso é muito bonito, chorar na presença de Deus é muito bonito, se quebrantar com a sua tremenda graça sobre a nossa vida é muito bonito, mas se nesse testemunho não estiverem incluídas as obras, não para ser salvos, mas porque somos salvos, se essas obras não estiverem incluídas, tem alguma coisa errada. Boa obra é marca do crente, assim como o bom fruto é o resultado de uma árvore frutífera. A gente precisa entender isso. Serve é aquele que obedece, é aquele que segue as orientações, as ordens do seu Senhor, aquele que coloca em prática as orientações, as regras do patrão. Resumindo, é aquele que se submete ao seu Senhor. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48, nós lemos: aquele, porém, que não o conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Aquele que muito foi dado, muito será exigido. E quem muito foi confiado, muito mais lhe será pedido. Agora ouça essa palavra, uma palavra dura. Até agora eu estou tranquilo, eu vou começar a apertar o laço agora. Uma palavra dura.
Jeremias 48:10. Maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Em algumas versões diz relaxadamente. Alguém vai dizer, pastor, essas palavras são palavras fortes que não combinam com Jesus. Eu já ouvi gente falar sobre isso. Mas eu quero mostrar para você que, pelo contrário, Jesus não só concordaria com as palavras do profeta Jeremias, como seria mais rigoroso ainda. Lucas 12:46, o Senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. É palavra, Senhor, de Deus, irmãos. Palavra do Senhor. Literalmente, o texto diz assim, o Senhor cortará em pedaços. Olha que termo forte no original, literal. A consequência de servir a Deus de maneira negligente é gravíssima. É gravíssima. Nós temos que fazer isso. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu sou pastor. Eu tenho que prestar conta diante de Deus daquilo que eu ensinei aos irmãos. Os irmãos podem aceitar, podem não aceitar. Os irmãos podem desejar seguir nessa pegada ou não. É o desejo de cada um. Eu não vou ficar pegando no pé de ninguém. Mas a partir daqui do púlpito, para a minha congregação, que é a congregação do Senhor, a qual Ele me colocou neste tempo, eu tenho que falar. Tem muita gente que vive a vida cristã no estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cuidado, irmãos. Isso é perigoso, isso é enganoso e não podemos pensar que o serviço cristão pode ser feito de qualquer maneira. Ninguém precisa de alguém para dar uma forcinha. Aqui na igreja não tem esse negócio, vem dar uma forcinha para nós, está errado. Vem dar uma ajuda para nós, está errado. O servo serve, meu irmão. O servo serve, ele faz o que tem que ser feito, e faz com amor, faz com dedicação. Você quer ver uma coisa? Se você fizer um vestibular, hoje já não é mais vestibular, né? Hoje em dia é o Enem. Se você passar no Enem e conseguir uma vaga, por exemplo, numa universidade de medicina, pense nisso agora. Você sabe que terá muitos anos de estudo, sim ou não? Muita dedicação, preparo, residência clínica, e você vai fazer tudo isso para salvar vidas, vai se empenhar nisso aí. Tem muito médico que faz medicina só por causa do din-din, a gente sabe disso, né? Que talvez seja uma das profissões mais valorizadas, a não ser a profissão de político, mas eu não vou entrar nessa demanda não, né? Mas tem muito médico que é médico por sensibilidade, por ideal mesmo. E mesmo com todo o preparo que uma pessoa teve que ter para entrar na faculdade, ele sabe que durante o curso ele vai ter que estudar muito, vai ter que ralar um bocado. Quem faz medicina sabe disso, tem que ralar muito. Nós temos aqui algumas pessoas, a Biana, por exemplo, é mãe de médica, né? O Lidiomar e a sua esposa são pais de futuros médicos também, e outros, né? E vocês sabem, ele tem que ralar muito. Para ser um bom médico, ele precisa de anos de estudo para salvar a vida, não é verdade? Ora, meu irmão, se para ser médico ele precisa ralar um bocado e se dedicar para poder se formar, se este pensamento é verdadeiro, quanto mais para servir a Deus, e particularmente dentro da igreja. Nós não vivemos a nossa fé com o mesmo objetivo, salvar vidas, sim ou não? Não é o nosso objetivo? Por isso que nós pregamos o Evangelho. Então nós precisamos não nos envolvermos profundamente com o livro de anatomia que os médicos se envolvem, mas precisamos nos envolver com o nosso livro de estudo, que é a palavra de Deus, a fim de que nós possamos aprender as técnicas, as ações, as coisas que Deus deseja que nós aprendamos. Sinceramente, irmãos, eu vou ser sincero mais uma vez, acredito que nem todos, mas muitos não se submetem à palavra de Deus. Até ouve. Tem gente que às vezes sai de um culto balançado com a palavra de Deus.
Tem gente que às vezes vai fazer uma devocional, lê uma de nossas devocionais, eu coloco sempre pelo menos 3 devocionais matinais. Eu sei de irmãos que tem, mas a grande maioria sequer olha o site, infelizmente, eu só estou falando isso para poder deixar mais uma vez registrado. Tem gente que olha, mas não se submete ao que lê. Não se submete ao que ouve. Eu quero dizer para você que eu sei que existem muitos crentes que são aplicados na obra e na causa do Senhor. Eu sei disso, entre nós aqui tem muitos. Mas tem uma outra grande parte que não é. Porque para trabalhar na causa do Senhor, irmãos, tem que ter renúncia. Para trabalhar na causa do Senhor tem que ter renúncia, e nem todos estão dispostos a renunciar. Trabalhar na causa do Senhor exige dedicação, e nem todos estão dispostos a se dedicar. Trabalhar na causa do Senhor existe prioridade. Aí eu vou perguntar para você, qual a prioridade da sua vida, irmãos? Qual a prioridade da sua vida? Onde estão as tuas prioridades? Na igreja primitiva, lá no tempo de Jesus, logo depois da morte de Jesus, e antes um pouquinho também, um servo ele executava todo o trabalho na casa do seu senhor. O servo era servo mesmo, ele servia. Executava todo o trabalho, inclusive as funções mais humildes, como levar e trazer recado, o servo fazia isso. Cuidar dos bens do seu senhor, o servo fazia isso. Cuidar dos animais domésticos, rachar lenha, manter o fogo aceso, tirar água, entre outras tantas funções. O servo era servo. Mas antes de formar a igreja, o próprio Cristo, precursor da igreja, o Deus encarnado, demonstrou o que é ser servo, lavando os pés dos seus discípulos. Às vezes a gente vê isso na Bíblia e não consegue entender o quanto isso é marcante. Jesus se fez servo, lavando o pé dos seus discípulos, porque lavar o pé de pessoas naquele contexto era papel dos escravos, dos servos. E Jesus o fez. Tem gente que acha que ser servo de Deus é dar um status quo. Sabe o que é status quo, né? Dar um destaque Não, eu sou servo de Deus. Fala com a boca cheia. Eu sou filho de Deus. E acha que é uma pessoa muito importante. Deixa eu falar uma coisa para você. Do ponto de vista de Deus, sem dúvida nenhuma, nós somos muito importantes. Nós somos amados, Deus cuida de nós como a menina dos seus olhos, Deus tem um cuidado muito grande de nós. Mas não por causa da nossa própria importância, você tem que entender isso. Por causa da importância da causa e da obra de Deus. Deu para entender, irmão? Você é importante. Mas você é importante não por causa de você mesmo. Eu não sou importante por causa de mim mesmo. Por causa da obra. Claro que Deus me ama, particularmente. Mas a causa é maior do que eu. Pelo amor de Deus, irmãos, entenda isso, a causa é maior do que nós. A causa de Deus é maior do que nós. Nós somos ferramentas, nós somos instrumentos, nós somos peças nesse grande processo que Deus planejou para salvar a humanidade toda do mal. Nós já fomos salvos, glória a Deus, eu vou para o céu. Quem vai para o céu, diga amém. Mas tem um monte de gente que ainda não garantiu o seu espaço nos céus. Você entende a importância da causa? A causa é importante. Entenda isso em nome de Jesus, irmãos. Entenda isso. Os discípulos amavam muito a Jesus Cristo, mas eles estavam obcecados por posições de liderança que eles esperavam exercer, os próprios discípulos. Olha o que Jesus fala para eles em Lucas capítulo 22, numa
numa discussão que eles tinham entre si a respeito da importância de cada um. Capítulo 22, 24 a 27. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Ele está falando de si mesmo, está orientando. O maior é o menor, irmãos. O princípio de Deus, perceba que nas palavras de Jesus Cristo é isso, a mentalidade dele é uma mentalidade diferente do mundo. Os grandes homens de Deus são aqueles que se tornaram pequenos diante do poder do seu Senhor. Quer ser grande no reino de Deus? Seja pequeno, seja servo, seja o que serve. E o servo, ele precisa desenvolver o espírito de serviço. Vê se você entende. Servo, serviço. Tudo a ver, né? Servo, serviço. O servo é aquele que serve. É preciso desenhar? Não, né? Todo mundo entendeu. Servo é o que serve. Você quer ser servo? Você deseja ser servo? Então sirva, irmão. Sirva. Se dedique. Se desdobre. O que eu posso fazer, pastor? Vem falar comigo que eu vou te falar 200.000 coisas que você pode fazer aqui. 200.000 coisas. Muita coisa para ser feita. Qual a dificuldade, irmãos, de entender isso? Servir, meu irmão, não é frequentar a igreja, não é servir, não. Tem muita gente que frequenta a igreja que não está nem aí com a igreja. Servir não é andar com uma Bíblia embaixo do braço, não. Isso não é servir também. Servir não é ser um catalogado como crente, né? Um membro da igreja. Eu sou arrolado como rol de membros, é um catalogado como membro da igreja. Isso também não é servir. Servir é trabalhar para o Senhor. E trabalhar para o Senhor é em favor das pessoas. Tem gente que acha que trabalhar para Deus é fazer obras que, lá para Deus, lá no céu. Eu quero dizer para você que Deus não precisa que você faça nada por Ele. Não. A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus, você tem que demonstrar isso amando quem? O seu irmão. E ainda a Bíblia vai mais adiante. Diz que se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, que você é o quê? Mentiroso. É dura essa palavra, mas precisa ser dita. Servir é trabalhar, é agir, é mostrar para o mundo para que você veio. Você tem que mostrar para o mundo para que você veio. É viver segundo a vontade de Deus. O servo não precisa ter o seu ego destacado. É porque nós somos humanos. Todo humano gosta de tomar uma massageada no ego, né? Todo humano gosta disso. Mas o servo, ele tem que entender que quem quiser ser o maior, precisa ser o menor. O servo se submete, o servo trabalha. O proceder aqui evidenciado não condiz com a mentalidade do servo, cujo espírito de serviço é orientado para o próximo e não para o ego. O nosso serviço não tem que ser focado em nós mesmos, não. Eu vou fazer alguma coisa para que eu possa crescer. Não, é para o outro. O mundo define grandeza em termos de poder, de posse, de prestígio, de posição. Se há pessoas a servi-las, então elas conseguem chegar lá. Essa é a grandeza no parecer do mundo. A cultura dos que vivem longe da vontade de Deus demonstra que o eu precisa estar em primeiro lugar. Se eu não estiver em primeiro lugar, não está legal. Eu preciso estar em primeiro lugar. Só que com Cristo é diferente. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Jesus, ele não mede a grandeza de um homem de acordo com a sua posição social, como o mundo faz. Não é assim que Jesus mede a grandeza de um homem.
Jesus mede a grandeza do homem por aquilo que ele faz, que você faz. Aí é que você é medido. Aí é que Deus vai perceber quem é você, no seu serviço. Jesus determina a nossa grandeza não pela quantidade de pessoas que nos servem. Não é por aí. Mas é o contrário. É pela quantidade de pessoas que nós servimos. Aí é que está a grandiosidade do homem no ponto de vista de Deus. E deixa eu perguntar para você, quantas pessoas você serve nos dias de hoje? Quantas pessoas você serve? É importante você fazer essa reflexão. Sabia disso? E você precisa fazer essa reflexão, porque Jesus nos instruiu que fazemos só o que nos foi ordenado, devemos considerar como servos inúteis, né? Lucas 17:10 vai dizer isso. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Você tem que entender que aquilo que você faz não é mais nada do que serviço a favor do reino de Deus, sem qualquer mérito, irmãos. Sem qualquer mérito. Eu aprendo isso todo dia, eu tenho que aprender isso todo dia. Eu sou tentado todo dia por causa disso. Os irmãos podem ter certeza disso. Eu sou tentado, pastor Celso Godoy, sou tentado todo dia por causa disso. Eu tenho que submeter a minha vida a Cristo como servo. E você também precisa fazer isso. Em outras palavras, Deus nunca será nosso devedor. Nós é que devemos tudo a Ele, sim ou não? O termo inútil corresponde aqui a desprovido de mérito adquirido. Quando eu faço alguma coisa para Deus, eu não faço mais do que a minha obrigação. Você tem que entender isso. Devemos tanto a Deus, que na execução do nosso trabalho, seja ele qual for, nunca iremos além do nosso dever, nem atingiremos uma condição que nos dê o direito a receber uma medalha, a receber qualquer coisa do gênero. Precisamos compreender, isso é importante, que dele mesmo vem-nos a graça, a capacidade, os dons e os recursos. Mesmo que façamos o melhor, estaremos sempre em falta com Deus. Você entende isso, irmãos? Fomos feitos para a obra do Senhor. Crente vai ser julgado. Sabia disso? Crente vai ser julgado. Mas não vai ser julgado diante de Deus quanto à sua salvação. Viu, meu irmão? O crente, ele já é salvo. Isso é garantido pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele garantiu a salvação e isso não tem nada a ver com aquilo que nós possamos fazer. O crente será julgado como servo, pelo serviço prestado neste mundo. Por essa razão é importante que o crente, enquanto filho de Deus, julgue-se a si mesmo, antes de encarar o julgamento de Deus. É importante isso, irmão. Julgue-se a si mesmo hoje, antes de encarar o julgamento de Deus, porque é certo que nós seremos julgados. E neste julgamento nós teremos que prestar contas das coisas que fizemos, das coisas que deixamos de fazer. Você que está assistindo em casa, isso é para você também. Das coisas que deixamos de fazer, teremos que prestar conta da nossa negligência, teremos que prestar conta das nossas ações nesse mundo. Prestaremos conta diante de Deus de como utilizamos os dons e talentos recebidos por Ele. Se com responsabilidade e compromisso, ou com negligência. Está pronto para prestar conta para Deus? Uma tradução não muito usada da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 31 e 32, diz assim: entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Quando a gente avalia nós mesmos,
e faz o melhor que você pode, porque Deus não quer que você faça o impossível. Deus do impossível é Ele, não é você e nem eu. Ele sabe qual é o seu limite, mas Ele sabe também aonde você peca negligenciando. Muito embora saibamos que nunca poderemos saldar a dívida que temos com Deus, nós precisamos sempre ter no coração as palavras que o salmista disse no Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a resposta está na sequência, no versículo 13, que diz assim: tomarei o cálice da salvação e exultarei o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação, irmãos, eu já expliquei isso aqui mais de uma vez, é assumir o ônus da sua responsabilidade, depois que você é salvo por Deus. Através da plena submissão como servo, é que nós desfrutamos de uma verdadeira liberdade espiritual. Ser como Jesus é ser servo. Ser como Jesus é ser servo. Ele nos chamou com este propósito. Atender o seu chamado é um presente que precisamos fazer. E encerrando, eu quero dar para você rapidamente 5 razões para que você não deixe de servir. Rapidamente, para encerrar. Primeiro, você tem um exemplo a seguir: Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre. Jesus foi, é e sempre será a nossa maior inspiração em servir. Não tem outro. Jesus é aquele a quem devemos imitar em todas as suas formas de viver, de amar e de servir. E a gente sabe que servir não é algo fácil. Eu não estou dizendo para você que vai ser brincadeira de criança. Brincadeira de criança é um samba mundano, porque servir, muitas vezes, é penoso. Exige, às vezes, como eu já disse, sacrifício. Porque servir é contrário à natureza da nossa alma pecaminosa. Perceba isso, irmão. Para você servir, você está travando uma luta consigo mesmo. Porque você não quer servir, você quer ser servido. Essa é a tendência. Queremos ser servidos pelos outros e nunca servir. Quando pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, nós percebemos que Jesus andou na contramão dessa filosofia egoísta de querer ser servido. E nós também precisamos tomar o mesmo caminho, entra na contramão dessa filosofia. Segundo lugar, não se esqueça, você tem trabalho. Você tem muito trabalho para fazer. Não se esqueça disso. Antes mesmo de nascer, Deus já havia definido uma missão para cada um de nós nesta vida. Antes que nós pudéssemos nascer. O que Deus disse ao profeta Jeremias serve também para mim e para você. Está lá em Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu fizesse no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei, para quê? Para uma obra. Antes que formasse, no ventre de sua mãe, te conheci. E antes que saísse da madre, cadê o NVI? Bota a NVI, filha. Vamos lá. Todos juntos. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes que você nascer, eu o separei e o designei. Só serve para ele? Ou serve para você também? Diga assim, se servir para você, diga assim, serve para mim, pastor. Para cada um de nós, em outra tradução aqui vai dizer, para uma obra especial. Para cada um de nós, uma obra especial que não é só para pastores e missionários, não, é para toda a igreja, para todo ministro. Quem é ministro de Deus aqui, diga amém. Amém, graças a Deus vocês aprenderam, todos somos ministros. É uma obra especial para todo mundo que é ministro e tem uma missão. Deus tem uma tarefa para cada um de nós para realizarmos. No reino de Deus você tem uma posição, um lugar, tem um propósito para você.
um papel e uma função a cumprir. É Jesus quem diz em João 15, versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Você foi chamado para frutificar, não se esqueça disso, meu irmão. Lucas 6, 44, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de erva daninha. Que tipo de árvore você é? Terceiro lugar, fique tranquilo. Deus vai capacitar você. Deus nos dá uma tarefa para cumprir, mas não nos larga de qualquer maneira, não. Ele nos capacita. Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Deus chamou você para servir e o capacitou com dons espirituais para essa tarefa. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, nós lemos, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que todas as coisas e em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Deus nos dá essa condição. Em quarto e penúltimo lugar, não se esqueça, um dia você estará diante de Deus para prestar conta. E olha, vou dizer um negócio para você. Não existe advogado neste mundo que vai te impedir de estar diante de Deus. No fim da nossa vida aqui nessa terra, todos nós estaremos perante de Deus. E Ele vai avaliar você que já é salvo, não pela graça que recebeu de Jesus Cristo, mas pelo que você fez a outros nessa vida. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Isso é pesado, viu, Jordan? Pesado. Principalmente para quem não faz. Pense nas implicações nisso. Nesse momento, todas as desculpas que nós damos, elas podem servir, né? Ah, eu estava muito ocupado, eu tenho meus projetos, meus próprios projetos e objetivos. Ah, eu estou muito preocupado também em trabalhar, me divertir, desfrutar das bênçãos que o Senhor me deu. Quero preparar minha aposentadoria. Se você chegar diante de Deus com essas coisas, a resposta de Deus vai ser muito dura, vai ser assim: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, eu o salvei, eu te chamei e te ordenei para que você tivesse uma vida de serviço a outros. Esse é o caminho. E por último, mesmo não sendo esse o nosso objetivo, tem uma mensagem que eu preguei há algum tempo que eu falei a mesma coisa. Haverá uma recompensa esperando por você se você for fiel. Haverá uma recompensa. Jesus, o Senhor, Ele recompensa os seus servos com bênçãos espirituais e também com bênçãos materiais. Ele não é injusto para esquecer aquilo que realizamos para Ele ou através de Cristo. A Bíblia diz em Mateus 10, 42, se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Glória a Deus. Em Colossenses 3, 23, 24 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo.
Mais uma vez, porém, o Senhor Jesus promete recompensa àqueles que o servem fielmente. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Ser fiel no pouco implicará em ser constituído sobre o muito. E para encerrar, Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo o que fez. Lembre-se que o nosso serviço nessa vida terá recompensa eterna. Servir a Deus, então, irmãos, é a maior honra que alguém pode ter nessa vida. Nosso trabalho é feito para o Senhor. E com muita alegria, nessa noite, eu quero convidar aqui o José Roberto. Vem cá, Zé. Zé Roberto tem frequentado a nossa igreja e ele deseja, no dia de hoje, entregar a vida a Jesus Cristo. Você viu que palavra, Zé? Serve para você? Está disposto? Vamos ficar de pé, irmãos? John Knox diz uma coisa tremenda. Ele diz assim: a verdadeira grandeza está em permanecer fiel ao chamado de Deus, mesmo nas dificuldades. E eu glorifico a Deus pela vida do Zé. Eu não sei se tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus. Levanta a mão aí e diga assim: eu quero fazer isso hoje. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Muito bem. Agora o apelo para a igreja. Para a igreja. Só vem se você tiver disposição. Pastor, eu tenho que melhorar o meu serviço a Deus. Eu acho que de fato eu preciso melhorar essa área da minha vida. Você entende que Deus falou com você? Enquanto o Bruno toca algumas notas, você vai sair do seu lugar e eu quero orar com você. Sai do seu lugar rapidinho e vem aqui, quero orar com você. Quer melhorar o seu serviço ao Senhor? Sai do teu lugar e vem aqui, eu quero orar com você. Quando você vier aqui, você vai estar dizendo: sim, eu quero, pastor, eu quero melhorar. Eu sou servo de Deus, mas eu tenho que oferecer muito mais do que eu estou oferecendo. Tem mais alguém que quer vir? Sai do seu lugar. Você consegue tocar vaso novo? Vaso novo? Nós vamos, se você entende que Deus falou com você, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Aleluia, Senhor. Me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Nós vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos